Cumprimento a todos aqui presentes, a todos os trabalhadores, trabalhadoras, a membros de entidades sindicais, sociedade civil. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta, de cabelos castanhos na altura do ombro, visto uma blusa bege, que os mais novos diriam off-white, mas para mim ainda é bege, um blazer colorido, tenho cabelos castanhos, uso óculos. A Jo falou aqui sobre a reabertura, né, da comissão especial para possibilitar o retorno dos anistiados que ainda não foram reintegrados. Eu vou fazer um pouco de um panorama, porque, como bem falado pelo colega Sérgio, essa é uma questão de grande importância, mas eu acho que na audiência pública a gente tem que aproveitar para trazer à lume também questões de irregularidades e injustiças que estão acontecendo com os anistiados que já foram integrados. Né? Então, acho que é uma oportunidade para a gente poder falar sobre tudo. E falar aqui, participar dessa audiência pública representando o Ministério Público, eu faço com grande respeito a trajetória histórica e a dor que permeia o tema desses trabalhadores anistiados pela Lei 8878. É importante lembrar, como a Jo já falou, o Sérgio também, que durante o governo do então presidente Fernando Collor, foi sancionada a Lei 8.029, né, do ano de 90, extinguindo 5 autarquias, 7 fundações, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. E a lei também previa a dissolução e privatização de 8 entidades da administração pública federal. O resultado disso foi o quê? A demissão de cerca de 120 mil trabalhadores. 120 mil trabalhadores demitidos em 2 anos. Ao final do governo Collor, o então vice-presidente Itamar Franco decretou a criação de uma comissão especial, né, para analisar essas demissões. O trabalho da comissão resultou na promulgação da Lei 8878, que concedeu o direito de anistia às pessoas irregularmente demitidas nesse período de 16 de março de 90 e 30 de setembro de 92. E aí eu queria destacar o parecer da Advocacia Geral, é um parágrafozinho, porque quando fala da lei da anistia, está parecendo que está fazendo uma benesse, né, uma vantagem para o trabalhador, está fazendo uma bondade para o trabalhador. No parecer da AGU, ele fala o seguinte, o advogado-geral da União: não se trata de boa vontade, não se trata de favor feito pelo Estado, mas sim de reconhecimento de um erro, reconhecimento de uma injustiça praticada. Então, desde o parecer lá atrás, já foi constatado pela Administração Pública Federal, pela AGU, que houve uma injustiça, houve um erro. Mas, apesar dessa intenção do legislador, a prática demonstrou uma grande lentidão, né, na tramitação dos processos administrativos envolvendo os pedidos de anistia. E, por essa razão, o que deveria ser eficaz, o que deveria ser célere, porque os trabalhadores estavam ali sem seu salário, sem seu reconhecimento, sem sua dignidade, na verdade, na prática, demorou cerca de 20 anos para que fossem efetivados os retornos de alguns trabalhadores, né, Jô? Não de todos, causando ainda mais desconforto, ainda mais dor a esses trabalhadores que foram penalizados arbitrariamente. E, ressalte-se, por culpa única e exclusiva da Administração Pública Federal. Não houve nenhuma culpa imputada ao trabalhador, não houve nenhuma motivação para a dispensa desses trabalhadores, que ficaram por 20 anos e outros mais até, que ainda não retornaram. Fora o que já faleceram, como a própria Jo falou, praticaram suicídio, né, devido a essa grande dor de ter perdido injustamente e de uma forma tão abrupta e arbitrária o seu trabalho. Só que... estou me perdendo aqui. Desculpa, gente, meu computador que está dando problema. Vou citar mais um pedacinho também do parecer do AGU. Ele determinou que eventuais dúvidas sobre a aplicação do parecer fossem resolvidas em favor dos beneficiários da anistia. Ou seja, se aplicado o princípio mutatis mutandis, in dubio pro anistia. E a gente não vê que é isso que está acontecendo. Então, duas determinações do parecer não estão sendo absolutamente consideradas. Né? Apesar de translúcida, né, as informações trazidas no parecer e na norma, na legislação, na prática não foi o que aconteceu. Pois, independente das demissões e exonerações terem sido efetivadas entre 90 e 92,
Quando que começaram os vínculos? A Jo falou, no primeiro governo do Lula, em 2009. A partir de 2009, começaram a serem efetivadas, né? E piorando a situação fática dos empregados anistiados, eles foram convocados para reassumir suas funções, retornando ao vínculo anterior, nas mesmas condições que se efetivaram as demissões. Então, pasmem, com recebimento do último salário simplesmente corrigido monetariamente. Então, fica afastado durante 20 anos, sem culpa na demissão, e quando volta no mesmo cargo, com uma correção monetária do valor do salário. Depois de mais de 15 anos, esses empregados começaram a retornar aos seus antigos cargos, com a percepção de remuneração que não levou em conta a progressão das suas carreiras. Por mais inacreditável que pareça, o Decreto 6657, que possibilitou a reintegração, fixou a remuneração dos empregados públicos no quadro em extinção, na função anteriormente exercida, sem observar a transformação da carreira e sem transformar em evolução. Isso sem contar naquelas situações em que a unidade não existia mais, o cargo não existia mais. Ou seja, em vez de implementar uma anistia plena, uma anistia com reparação integral do dano causado, na prática, o poder público continuou violando os direitos e as garantias dos anistiados, deixou de verificar a progressão, deixou de verificar a transformação da carreira, congelando-os financeiramente e funcionalmente. Então, assim, é indispensável, nesse momento, discutir não só a reabertura da SEI, mas a reabertura de discussão sobre a atualização de tabela de remuneração dos empregados públicos, anistiados políticos, com recomposição das perdas acumuladas ao longo dos anos, desde a edição do decreto. E isso não é novidade, não. O Colégio do Tribunal Superior do Trabalho já vem decidindo nesse sentido. E decisões recentes. Saiu uma publicação semana passada, de voto do relator do ministro Douglas, possibilitando o reconhecimento da recomposição. E falando que muitos tribunais estaduais que estão julgando contrariamente estão descumprindo decisão e orientação firmada pelo TST. Então, o que está se solicitando não é algo que está fora da jurisprudência, no que está fora da legislação e fora do parecer da AGU. Eu queria falar um pouco também sobre o que eu escutei, deputada Érica Cocai, nas minhas oitivas, no procedimento que eu instarei no Ministério Público do Trabalho para tratar da questão dos anistiados, inicialmente em decorrência daquela última audiência pública que eu tive a oportunidade de participar, com a senhora também, em que foram relatadas situações de assédio moral. Com o retorno às atividades, anos após a demissão, os anistiados passaram a ocupar, em geral, cargos de baixa complexidade, com participação muito restrita nos processos de decisão, frequentemente excluídos de funções relevantes, sendo alocados em tarefas incompatíveis com seus cargos e com seu desconhecimento e com a sua experiência, em clara tentativa de desvalorização profissional. Como eu disse antes, em muitas situações, o antigo cargo já não mais existia, pois a entidade pública para a qual o anistiado estava lotado tinha sido extinta, foi dissolvida, de forma que os anistiados não se sentem pertencentes à nova instituição para a qual foram designados. E não se sentem pertencentes porque não são acolhidos. Em algumas unidades, há restrições sempre informais, né? Não existe uma formalização em escrito dessa situação, restrição à participação desses trabalhadores em capacitações, em processo de promoção, né, o que reforça a segregação no ambiente de trabalho. E a diferença do regime jurídico, um CLT, outro regime jurídico único, afetou ainda o acesso desses empregados a direitos concedidos aos servidores públicos, como plano de capacitação, como função gratificada, entre outras situações. Dos relatos ouvidos no procedimento, que foi instaurado, já estou finalizando, no âmbito do MPT, percebe-se que esses profissionais se sentem injustiçados, porque não houve uma isonomia salarial, voltaram ao mesmo nível que saíram, ou seja, foram readmitidos com matrículas novas, mas como se fosse um novo emprego, desconsiderando todo o período que já tinha sido trabalhado anteriormente. Não houve reparação alguma dos danos causados em virtude da demissão, como se eles tivessem causado essa demissão, enquanto aqueles que ficaram na empresa já estão em final de carreira ou até aposentados. Há relatos de assédio moral institucional,
né, manifestada em prática de isolamento, desqualificação profissional e, em alguns casos, na exclusão de anistiados de plano de carreira, de treinamento, de oportunidade interna. Os servidores da instituição que acolheram os anistiados, muitas vezes os tratam como anestesiados. Como se eles não fossem servidores públicos, como se eles não fossem trabalhadores que merecessem dignidade. Por isso, senhoras e senhores, deputada Érica Cocai, os anistiados celestistas não pedem privilégios. Eles pedem apenas o cumprimento da lei, o respeito à sua história, a igualdade de tratamento, respeito e segurança no emprego. Valores fundamentais em qualquer sociedade democrática, em qualquer sociedade justa. E aí, diante dessa fala longa, mas que eu quis trazer todas as informações que eu colhi durante a minha investigação no procedimento, eu trago aqui, como representante do Ministério Público, algumas recomendações. Inicialmente, como dito pela Jo e destacado, a reabertura imediata da Comissão Especial Interministerial da Anistia, a SEI, para possibilitar o retorno dos anistiados que ainda não foram reintegrados, lembrando que, quando começou o processo, os anistiados não foram comunicados, eles tinham que fazer essa comunicação, alguns sem possibilidade até de ter conhecimento do que estava acontecendo, e acaba perdendo um prazo, por quê? Imputando, mais uma vez, ao trabalhador uma culpa que não é dele, é uma responsabilidade da administração pública. Mas recomendo também a implementação da progressão funcional para os anistiados, considerando os mesmos critérios aplicados aos demais servidores públicos federais, a revisão e a correção das tabelas remuneratórias do Decreto 6657, com a aplicação dos índices inflacionários desde 2010, para a recomposição do poder de compra desses trabalhadores, adoção de um cronograma para ajustes salariais e progressões, garantindo previsibilidade, garantindo justiça na recomposição dos vencimentos, análise da viabilidade jurídica de compensação dos anistiados pelo tempo de serviço prestado após o retorno ao cargo, como forma de mitigar os prejuízos acumulados, a investigação formal das denúncias de assédio moral, com apuração das responsabilidades e adoção de medidas corretivas, incluindo a capacitação de gestores e fortalecimento ou criação de um canal exclusivo de denúncia para recebimento dessas denúncias de assédio moral específica desses trabalhadores. E o monitoramento do cumprimento dessas medidas. Eu espero, sinceramente, que essa audiência pública sirva não apenas como um espaço de escuta, de fala, para a gente não continuar falando para nós mesmos, né? Mas como ponto de partida para medidas concretas de justiça, para medidas concretas de reparação efetiva, a fim de que a anistia ela seja, de fato, um ato de reconciliação e não uma promessa inconclusa. Agradeço mais uma vez a confiança de todos. Obrigada, deputada.